Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Bem-vindos e bem-vindas a mais este episódio do podcast Papo de Psiquiatra, o seu podcast favorito. Hoje a gente dá continuidade à nossa série a respeito da sua personalidade. Falamos no episódio sobre como avaliar, como ler a sua personalidade, sobre o modelo dos 5 fatores, o famoso Big Five. Em outros episódios falamos sobre neuroticismo. No episódio Você é Neurótico, nós falamos sobre extroversão em um outro episódio, no episódio anterior. E hoje a gente vai falar sobre o terceiro desses grandes fatores, que é o fator de amabilidade. Como todos eles, trata-se de um eixo que vai de um polo com muita amabilidade para antagonismo. Então esse é, assim como extroversão, um eixo predominantemente interpessoal, que se refere à maneira como as pessoas se relacionam com o outro. E é sobre esse tema que eu, Marcos e o Marcelo falaremos nesse episódio. Isso, Pedro. Esse traço de personalidade, né, amabilidade, afabilidade, né, traço, assim, antagonismo, ele vai se referir, né, como você falou, Pedro, tem a parte interpessoal, né, quer dizer, a motivação que a pessoa vai ter para manter, de alguma forma, uma relação positiva com o outro, né? Então a gente pode descrever isso com algumas palavras, né? Então, geralmente, assim, vamos dizer, a pessoa que está, né, neste polo mais da amabilidade em oposição ao antagonismo, né, eventualmente são pessoas assim que consideram mais os outros, podem ser até mais simpáticas, né, tem uma tendência até maior talvez a terem compaixão pelo outro, tem uma generosidade, né, se importam também muitas vezes, né, em serem gostadas pelo outro, né, fazem questão disso. Então elas têm esta tendência e é uma tendência que ela vai ser observada ao longo do tempo. Isso é importante a gente lembrar, a gente tem falado isso em todos os episódios dos traços de personalidade. Isso vai ser uma tendência que a gente vai observar em vários ambientes ao longo do tempo, uma tendência mais persistente, né? Isso não vai ser, vamos dizer, uma foto, né, como o Pedro falou no episódio anterior, em que a pessoa está lá, vamos dizer, agradando o outro para conseguir algo em troca, né? Não é este traço que a gente está descrevendo. Enquanto, por um outro lado, né, a pessoa que, vamos dizer, tem um baixo nível de amabilidade, né, ela pode ser descrita como uma pessoa mais crítica, né, eventualmente tem um ceticismo maior em relação aos outros, ela tende, eventualmente, até ir além do limite do outro, né. Pode ter uma expressão mais de hostilidade, algumas pessoas podem ter até uma postura, vamos dizer assim, mais arrogante até, assim, de distanciamento do outro, mas um distanciamento mais arrogante, um pouco mais agressivo, e isso, claro, vai estar enfim, distribuído na população em graus, né? Então tem pessoas com graus extremos e que muito provavelmente podem ter prejuízos, então ter variantes patológicas, enquanto a maior parte das pessoas não, ela vai, vamos dizer, vão apresentar níveis, vamos dizer, saudáveis desses traços de personalidade. Pois é, e um ponto interessante até para a gente falar sobre amabilidade é sobre a palavra, né, também para começar, porque em inglês é agreeableness, né? Então não tem, pelo menos, não sei se vocês conhecem, eu não consegui achar nenhuma tradução perfeita para o tema, porque a gente traduz como amabilidade ou afabilidade, uma pessoa que é afável, mas em inglês o termo é mais assim, a capacidade de concordar, né? Agree é concordar, se a gente fosse tratar o pé da letra, ou seja, aquele indivíduo que tende a agir em consonância com o grupo, né? Ele não tende a ser, que o inverso disso é ser antagônico ao grupo, né? Ser muito do contra ou não jogar assim como um time, por assim dizer. Mas, ou seja, isso que o Marcos também falou, não é amabilidade, não, a gente concordar o tempo todo ou ser muito submisso, esse tipo de coisa, né, que também não é tão interessante. Acho que falando alguns das subcaracterísticas da amabilidade, talvez ajude a gente a entender do que a gente está falando, que é, por exemplo, aquela pessoa que tende a ter um bom nível de confiança nos outros, né, partir de um pressuposto de que os outros em geral são benevolentes, ou de você ser bem honesto no sentido de falar a real, né?
não ficar tentando manipular os outros, que é uma característica antagônica. Um altruísmo no sentido de jogar mais pelo grupo, pelos outros, não ficar só pensando em você o tempo todo. E uma outra palavrinha que é difícil também traduzir, mas para quem trabalha num ambiente corporativo sabe o que é isso, que é compliance, né? Você, de certa forma, jogar aí pelas regras do grupo, né? Não tentar você burlar as regras, por assim dizer. Para dizer algumas características só. Bacana isso que o Marcelo falou de concordar, né? De agreeableness, de você ter uma tendência, o indivíduo ter uma tendência a buscar a comunhão, a buscar o consenso, a buscar a concordância com os outros. E isso tem uma relação muito grande, sim, com empatia e compaixão, com a percepção e com o compartilhamento de emoção e de sofrimento e uma priorização do alívio do sofrimento do outro. As pessoas mais amáveis têm mais essa tendência, as pessoas menos amáveis têm menos essa tendência. É claro que as pessoas vão ter essa tendência de maneira diferente em cada ambiente que se encontram. A gente espera que as pessoas sejam mais amáveis com os filhos do que com pessoas que não conhecem. Então, isso é um fenômeno natural. E é claro aqui que a gente começa a pensar nisso, já citei aqui na relação entre pais e filhos. Se você não escutou, você vai precisar escutar o nosso episódio sobre apego, que é um episódio que é fundamental para entender como um ser humano se desenvolve e é o mecanismo do desenvolvimento da amabilidade. O apego, esse sistema de apego que a gente descreveu naquele episódio, ele é o mecanismo pelo qual a amabilidade se organiza, esse domínio de personalidade. E se a gente for lembrar desse mecanismo de confiar que os pais estarão lá em um ambiente oferecendo um local seguro que permita que o indivíduo explore o mundo e aprenda a fazer isso. Fica evidente, a primeira coisa que o Marcelo falou ali, confiança. Confiar que o interlocutor, que o outro ser humano, ele é um ser humano que vai construir com você predominantemente uma relação saudável. Claro que essa confiança ela tem que ser um tuning fino, ela tem que ser afinada ao longo da vida. E cada pessoa vai construir maneiras de fazer isso. E ela não deve ser excessiva, uma confiança ingênua, que posiciona o indivíduo de uma maneira muito vulnerável em relação ao outro, e predominantemente ao outro muito antagônico, significa que o indivíduo muito amável, que está num polo desse domínio, submete ao indivíduo que está do outro lado, no polo antagônico, porque ele confia demais. Nem um indivíduo que desconfia predominantemente, porque isso dificulta a construção de uma relação saudável. Ninguém gosta de receber a desconfiança do outro. Quando alguém desconfia da gente, o outro está acusando a gente de ser um traidor, de ser uma pessoa que é antagônica, que é agressiva. E também a gente não quer uma confiança desorganizada, que se apega demais, que idealiza de um lado e que depois desconfia, ataca, agride. Então, isso é uma faceta fundamental desse domínio de amabilidade e que é facinho da gente fazer uma engenharia reversa disso e chegar na questão mais fundamental do desenvolvimento humano, que é o apego, né? Tem muitos estudos que mostram, né, que realmente um apego inseguro, ele vai estar relacionado a índices menores de amabilidade. Então, certamente, né, claro que existem, quando a gente está falando de traços de personalidade, a gente está também falando um pouco de biologia também, né? Existem predisposições biológicas que as pessoas vão herdar do pai e da mãe, mas que vão ser moldadas pelo ambiente, e o apego, né? Que a gente tem esse episódio descrevendo o apego, certamente vai influenciar isso. Não só o apego, mas também como outras experiências de vida, né? Então, quer dizer, essa tendência, né, de você, de alguma forma, ser franco com o outro, altruísta, né, de alguma forma ser motivado, assim, para manter essa relação positiva com o outro, pode ser modificada dependendo das circunstâncias de vida, né? Assim, a gente sabe que existem pessoas que eventualmente passam por situações bastante traumáticas, por eventuais abusos. É claro que eventualmente isso pode alterar, né, a expressão desse traço muitas vezes, mas a gente sabe que mesmo essas pessoas que passam por essas experiências, que têm esse traço de amabilidade, vão ter uma certa proteção, inclusive, para desenvolver esses quadros de desconfiança extrema em relação aos outros, que a gente vê em consultório como isso pode ser prejudicial, né? A gente vê prejuízos claros em pessoas que
hoje em dia tem traços muito extremos do antagonismo, né? Em níveis baixos de amabilidade, né? Vocês citaram alguns, né? Por exemplo, a manipulação, né? Quer dizer, influenciar os outros, né? Para conseguir algum fim, né? Algum objetivo, né? Quer dizer, quando você faz isso, sim, certamente você não está tentando manter uma relação positiva com o outro, né? Eventualmente até desonestidade, uma tendência à mentira, a grandiosidade pode ser também, porque você acredita que você é superior aos outros, né? Então pode ser uma variante patológica, eventualmente assim até uma busca por atenção no sentido de você tirar o foco do outro, querer admiração só para você. Então tudo isso, com o interpessoal, faz com que você de alguma forma realmente não esteja muito motivado ali para em relação ao sentimento dos outros, como o Pedro falou, de empatia, né? A agradabilidade tem uma relação com empatia. E sem também ir falando de outros traços problemáticos, né? Insensibilidade, né? Quer dizer, quando você realmente é insensível de alguma forma, assim, que os outros estão sentindo, estão pensando, certamente os seus laços vão ser muito problemáticos, né? E isso é certamente também associado a muitos problemas de doença mental e também de doença física, inclusive. E a hostilidade também, né? Quer dizer, se o outro não é um bem para você, né? Quer dizer, de alguma forma você não tem essa contenção, né? De fazer algo contra o outro, né? Claro que graus muito elevados de amabilidade associados a outros traços também podem causar problemas, né? Mas assim, no consultório, talvez é muito comum, e na clínica, nos estudos, a gente realmente vê que pessoas com traços muito baixos de amabilidade ou altos traços de antagonismo vão ter aí problemas significativos, principalmente aí no domínio da personalidade. Pois é, e um ponto interessante, né, disso que vocês dois comentaram sobre o apego, né, para quem quiser recapitular, tem um episódio sobre isso, que é importante a gente pensar como que a gente adquire conhecimento, né. Uma das formas de a gente adquirir conhecimento é pela forma social, né? Muito antes de invenção da escrita, por exemplo, os conhecimentos tribais iam passando de geração a geração. E a gente sabe que o apego tem muito a ver com o que a gente chama de confiança epistêmica, que vai ter a ver com isso que a gente está falando aqui de amabilidade. Você, no começo da sua vida, é esperado de que você se sinta seguro, por exemplo, numa relação, e você consiga aprender com ela. Se a gente for ver epistêmica, a parte epistêmica da expressão confiança epistêmica tem a ver com conhecimento, adquirir conhecimento. E para você conseguir adquirir os inputs que as outras pessoas podem te dar, você tem que minimamente confiar nelas. Não é para sair confiando em todo mundo, mas você conseguir realmente ouvir o que alguém está falando de fato e processar, internalizar aquilo e processar, você tem que ter um nível de confiança no outro. E o que a gente acaba vendo nos indivíduos com baixa amabilidade, que no extremo o indivíduo pode até ter tendências paranoides, né, de achar que tudo que vem do outro é mal intencionado ou que sempre tem alguma coisa por trás disso. Quando se junta essas duas características, né, de baixa amabilidade e essas características mais paranoides, o indivíduo ele não consegue realmente absorver as informações vindas das outras pessoas, não consegue ter feedback, né? Não consegue realmente absorver. Porque é esperado que primeiro você tem essa capacidade básica de absorver o que as outras pessoas estão falando já logo no início da sua vida. E claro, com o amadurecimento da racionalidade, você vai processar aquilo, você pode ver que a outra pessoa está bem intencionada, mas o que ela está falando não faz muito sentido lógico, você pode questionar com os conhecimentos que você tem, tudo isso é saudável. Inclusive é importante para você não sair acreditando em fake news, etc. Mas essa capacidade básica de você conseguir confiar nos outros, assumir uma mini benevolência da maioria das pessoas e entrar aquela informação que os outros estão te dando, é importante que você tenha esse nível de confiança, né? Os seres humanos muitas vezes resolvem problemas, resolvem ameaças através de apego com outros seres humanos. E esse apego, esse contato efetivo, verdadeiro, ele depende de confiança, ele depende do indivíduo conseguir expor a sua própria vulnerabilidade ao outro e receber um acolhimento real. Essa é uma maneira que nós, seres humanos, resolvemos conflitos, resolvemos problemas. O indivíduo que tem uma dificuldade de empatizar com o outro, ou ele tem uma empatia, digamos assim, racional e não das emoções, ele percebe, ele descreve, ele entende que o outro está sentindo tal coisa, mas não compartilha das emoções, ou tem uma tendência a ter uma desconfiança excessiva, ele é um indivíduo que vai ter uma dificuldade muito grande de solucionar esses conflitos e ele vai ter um sofrimento, né? Essas pessoas que têm uma amabilidade meio baixa, muito antagonismo.
Por sua vez, as pessoas que têm muita amabilidade, elas podem simplesmente ter dificuldade de colocar os próprios limites. Naquele raciocínio de buscar concordar com o outro sempre, a pessoa vai ceder tudo para não ter um conflito, para não ter uma discordância, para não evocar no outro uma discordância. O indivíduo vai submeter a tudo para que não haja um conflito. E a vida é que nós sempre vamos ter conflitos com as pessoas. A ideia é que a gente vai ter que ter meios, digamos assim, sensatos, harmônicos, gentis, empáticos, de solucionar os conflitos sem deixar que a nossa própria, sem abandonar as nossas próprias necessidades, sem deixar de expressar aquilo que a gente precisa. Um dos temas também muito interessantes aqui do podcast, são um dos episódios mais ouvidos, é narcisismo, né? E a gente sabe que o narcisismo, ele é organizado, o centro do narcisismo, ele é organizado em algumas facetas de antagonismo. Então, de baixos níveis de amabilidade, especificamente de baixa amabilidade em termos de modéstia, ou seja, o espelho disso é simplesmente uma arrogância, uma coisa que a gente chama de entitlement, que é uma sensação de merecimento exacerbado, de que o indivíduo ele constrói a respeito de si uma versão de si mesmo que precisa receber algum cuidado especial, alguma reverência especial e que precisa estar posicionada em relação às outras pessoas constantemente de uma maneira superior, de alguma forma ou de outra. Existem maneiras inúmeras pelas quais uma pessoa narcisista ela se posiciona em relação ao outro de uma maneira que ela se sinta melhor que os outros, né? E agora, uma pessoa que é excessivamente modesta, ela também vai abandonar a necessidade que nós temos de valorizar nós mesmos. Um indivíduo que ele é excessivamente modesto, mas ele deixa de anunciar as coisas boas que ele fez, ele deixa de colocar para os outros as coisas boas que ele fez, quer dizer, as pessoas sequer sabem que ele está fazendo alguma coisa boa, dele sentir que qualquer manifestação que ele faça positiva a próprio respeito é um excesso, é uma coisa que não deveria ser feita, onde já se viu. É uma pessoa que também deixa de ser valorizado pelos outros, e nós precisamos de uma valorização dos outros seres humanos. Isso é necessário para nós. Um dos nossos episódios é sobre isso, se existe ou não alguma forma normal de narcisismo. E sim, todos nós temos em algum grau uma vaidade, queremos ser validados pelas outras pessoas como alguém que tem seu valor. Isso faz parte, isso na verdade tem o centro aí de um narcisismo, é como é que a gente constrói a nossa autoestima, né? Que ela deve ser suficientemente grande para a gente encontrar o nosso lugar na nossa comunidade, da gente ter o nosso lugar cativo, um local onde a gente seja seguro, onde a gente possa crescer, mas que a gente não tenha uma autoestima que a gente tenda a atropelar os outros e de prejudicar as outras pessoas simplesmente para nos colocar como alguém melhor que o outro, de qualquer maneira que a gente entenda que um ser humano deve ser melhor que o outro. É interessante como, então, essas facetas, né, esses grandes traços de personalidade, eles vão formando uma estrutura de personalidade. Então, assim, mais uma vez, né, às vezes a gente está descrevendo aqui um traço, né, muitas vezes ele vai ser insuficiente para descrever uma pessoa, né, a gente vai ter que sempre considerar outros, né. Então, até voltando um pouco à questão da amabilidade, enfim, mais extrema, né? Ou seja, aquela pessoa, eventualmente isso quando é associado a níveis altos de neuroticismo, né? Ou seja, aquela pessoa que, de alguma forma, acaba, eventualmente, até confiando cegamente no outro, até se submetendo ao outro, né? Assim, em termos para ter uma espécie de uma vinculação, uma certa valorização, isso também pode ser um problema ruim. Mas, mais uma vez, né? Isso sempre vai ser uma interação, então, esse traço de amabilidade, talvez extremo, com altos índices de neuroticismo, né, de como a pessoa regula emoções negativas, né, ela vai precisar talvez para regular a própria emoção, muitas vezes ela vai precisar desse suporte do outro constante, desse checar o outro constante do que está acontecendo, se a pessoa está fazendo certo, está fazendo errado. Então, muitas vezes essas pessoas aí, elas podem ter até personalidade até mais dependente, mas enfim, a parte da confiança, né, quer dizer, tem tanto a desconfiança excessiva, né, o Marcelo começou contando um pouco sobre a desconfiança epistêmica, né, eu não aprendo com os outros, né, a informação dos outros não é relevante, então eu não corrijo o que eu estou fazendo, eu continuo, vamos dizer, nesse desenvolvimento autodestrutivo, né, ou seja, essa desconfiança excessiva, ou por um outro lado, a confiança cega também, né, são dois problemas, né, então quer dizer, o que a gente está falando aqui, às vezes, os extremos, né, desses traços, eles podem ser problemáticos, isso era um conceito antigo até, né, de um conceito de transtorno de personalidade antigo. Antigamente, muitas vezes se definia, né, como as variantes extremas eram problemáticas. É claro que não necessariamente é patológico a variante extrema, porque a pessoa ela precisa ter, de alguma forma,
uma falta de adaptação, né? Ela tem que ter prejuízo, enfim. Não é só porque a pessoa, vamos dizer, é um extrovertido extremo, por exemplo, que ela tem uma doença. Não. Mas, assim, não só eu estou dizendo, mas, assim, a literatura mostra que, realmente, assim, geralmente quando as pessoas têm realmente traços muito extremos, assim, é uma tendência, geralmente, a ter alguns problemas, e a confiança, desconfiança, o antagonismo, a amabilidade são exemplos disso. Um ponto interessante também que vale a pena comentar, né, nisso que a gente estava falando agora, Marcos, que bom, exato, para a gente fazer um diagnóstico, por exemplo, né, de um transtorno de personalidade, tem de novo episódio sobre isso. Precisa de uma série, bem complexo, uma série de coisas acontecerem, não só extremos de polos, de traços, como também disfuncionalidade, né. Agora, fazendo um paralelo que nem a gente fez num episódio de extroversão, de que existem características que podem ser falsamente interpretadas como introversão, e no caso a gente mencionou isolamento social. Aqui também vale a pena fazer só um adendo, né? Existe esse polo desse super antagonismo, e existe esse polo desse excesso de amabilidade, a pessoa ser, muito excessivamente altruísta e dependente. E existem também características que são falso excesso de amabilidade, né? Não tomar cuidado com, porque existe, a gente percebe, infelizmente, em alguns ambientes, de que pessoas que são pseudo-altruístas, isso infelizmente acontece, de a pessoa, na verdade, não suportar, né? Não ser admirado pelas outras pessoas, não suportar ficar mal na fita, não suportar não ser o herói. E às vezes a pessoa acaba visto superficialmente como a pessoa mais amável do mundo, mas na verdade não, a pessoa tem uma super dificuldade de, na verdade, não se sentir grandioso nesse sentido como o salvador da pátria. Porque a gente sabe que momentos de empatia, o Pedro falou, a amabilidade tem a ver com empatia. Momentos de empatia, a gente precisa exercer uma empatia mais dura, inclusive. Como, por exemplo, filhos, né? Você vê uma pessoa que você ama numa situação onde ela está realmente enfiando os pés pelas mãos, né? Faz parte você exercer uma empatia mais dura de confrontar e criticar essa pessoa, por exemplo, para que ela não se dê mal. Tem coisas assim, né, assim como isolamento social, não necessariamente uma pessoa introvertida, uma pessoa extremamente agradável e pseudo-altruísta, não necessariamente também está diante de uma pessoa super com amabilidade grande. E às vezes a gente vê muitos relatos em consultório de uma pessoa que no ambiente de trabalho é super assim, mas nas relações íntimas acaba sendo, por esses motivos, mais cruel e mais egoísta, né? Quer dizer, perceber os próprios motivos é necessário para a gente descrever a personalidade de alguém, né? Quer dizer, o altruísmo, são pessoas que têm uma preocupação intrínseca pelo bem-estar dos outros e que demonstram uma generosidade efetivamente pelo bem-estar dos outros, sem que isso vise uma estratégia de autoengrandecimento. Isso é válido para as outras facetas, digamos assim, de antagonismo ou amabilidade, como a gente falou, confiança ou desconfiança, ser mais reto, direto na comunicação, ou ser mais esguio, talvez manipulativo, ou, né, como eu disse, ter ou não altruísmo, de compliance, de ceder às regras, ou de ser muito disruptivo, né? Então, modéstia ou arrogância, como eu falei, né? Então, todas essas características a gente tem que avaliar a real intenção das pessoas, a motivação intrínseca, aquilo pelo qual o indivíduo funciona automaticamente no cotidiano dele, de uma maneira, em diversas áreas da vida, de maneira persistente, né? Não, isso às vezes não é fácil, né? Porque realmente, né, os traços, a gente está descrevendo as pessoas, né? E essas descrições são descrições comportamentais, mas são como as pessoas se sentem também, né? Muitas vezes essas medidas de traços são de autorrelato, né? As pessoas, muitas vezes no seu íntimo, né, se descrevendo, né? Agora, assim, a gente sabe que as pessoas, elas aprendem a mimetizar, né, muitas vezes, alguns traços, e você descobrir, assim, as intenções, né, como o Pedro está falando, né, se você ir atrás do funcionamento, ir atrás da função daquilo, às vezes realmente vai demandar uma avaliação cuidadosa, uma avaliação longitudinal, uma avaliação crítica do comportamento da pessoa, né? Então, claro, não vamos ser, né, ingênuos aqui e, enfim, e esquecer disso. Achei a observação perfeita, Pedro. E aí vale a pessoa ter uma análise sincera com ela mesma, porque no fundo, e aí eu vou repetir uma coisa que eu falei no nosso episódio sobre extroversão, é que é viável viver bem com os outros, os dois sendo mais amável, sendo menos amável. Não existe virtude só em ser amável. Pessoas, às vezes,
que são menos amáveis, elas são pessoas que têm um jeito de resolver certos problemas que pessoas amáveis não vão conseguir resolver. É claro que das duas maneiras, as pessoas têm que olhar para a própria personalidade, identificar as arestas que precisam ser aparadas, as características mal adaptativas que precisam de aprimoramento. Mas muitas vezes a gente precisa, para resolver problemas difíceis, uma pessoa que é mais antagônica, que ela tem um jeito de resolver problema de que só uma pessoa muito amável não conseguiria resolver. Então a gente tem essa abertura. Agora, é claro que a gente também tem pessoas que são muito, muito amáveis, que têm uma dificuldade gigantesca de se proteger de pessoas que são mais antagônicas, que não conseguem resolver certos problemas na vida dela porque elas não conseguem colocar limite nos outros. E a gente tem pessoas que são muito antagônicas, que causam muito sofrimento à sua volta, como é o caso de pessoas que têm um narcisismo patológico, por exemplo. Que vale lembrar que, ainda que não seja de maneira nenhuma a mesma coisa, o antagonismo também é o centro das pessoas que têm personalidade antissocial, os psicopatas. Também tem aqui essa forma de psicopatologia. Agora, aqui a gente precisa uma questão de confiança que é muito importante para os pacientes que têm personalidade borderline, de ter uma dificuldade de confiança no outro. Claro que, como a gente pontuou muito claramente aqui, muito rastreável ao se analisar uma trajetória de desenvolvimento com muita frequência, na maior parte das vezes, marcada por eventos muito graves que tornam essa desconfiança compreensível, mas que, de toda maneira, é um assunto a ser resolvido em tratamento. Então, a gente vai ter que fazer uma análise minuciosa disso e para vocês verem novamente como que esse domínio de personalidade tem tudo a ver com aquilo que faz as pessoas sofrerem, né? É por isso que a gente resolveu trazer esse tema aqui para vocês, né? Bom, é isso, gente. Terminando mais um episódio sobre traços de personalidade. É um traço aí do modelo dos 5 fatores, que é uma das formas de se ver personalidade, a forma aí mais estudada atualmente. Então hoje a gente falou sobre amabilidade e antagonismo. Espero que vocês tenham gostado e foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Um grande abraço. Muito obrigado pela audiência. Não deixem de seguir esse podcast no Spotify. A gente agora tem seguidores no Spotify, assim você não perde nenhum episódio. Ative o sininho, tem essa ainda. E se tiver sugestões, dúvidas, críticas, podem mandar. Deve ter um jeito de escrever no Spotify, senão vai no nosso Instagram lá e tal. E aí vocês podem fazer seus comentários. É isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência e até o próximo.